Olá, meus amores! Hoje, na aula de ciências, nós iremos estudar reprodução sexuada. Já estudamos a reprodução assexuada e hoje nós iremos estudar a reprodução sexuada, ok? A reprodução sexuada, ela vai ter algumas características muito importantes. As principais vão ser chamadas de gâmica, significa dizer que existe a participação de gameta. Ela vai ter um pouco mais de gasto de energia, ela vai gastar, na verdade, muita energia para que aconteça. Ela vai ser de forma lenta, não rápida, como a assexuada. Ela vai promover, gente, a tal famosa variabilidade genética, né? Que vai acontecer através da recombinação dos cromossomos e os indivíduos que têm reprodução sexuada, eles vão ser diferentes um do outro. Então, essa variabilidade vem de variação genética, variação do material genético. Então, isso, gente, é um fator bom, é um fator positivo da reprodução sexuada. Então, essa variabilidade genética, ela também vai aumentar as chances de sobrevivência dos indivíduos que têm reprodução sexuada. Ele vai se adaptar às condições do ambiente e ele ainda vai passar essas características para os seus descendentes, que são as chamadas características hereditárias que vão ser repassadas dentro do material genético. Nesta reprodução sexuada, gente, a gente vai começar falando sobre a reprodução humana. Um pouquinho conhecer sobre essa reprodução humana, que vai ser uma reprodução sexuada. Todos os seres humanos, eles vão se reproduzir apenas por reprodução sexuada. Alguns fatores, gente, vão influenciar nesta reprodução sexuada, né? Vão ser os fatores biológicos, que é em relação à parte biológica do nosso corpo, os fatores psicológicos, né? Que é da nossa cabeça também, os fatores culturais, que vai depender de cada tipo de cultura em que ambiente que a pessoa vive, os fatores ambientais, vai falar sobre o ambiente em que ela vai viver, e ainda a sexualidade vai envolver os fatores religiosos. Então, são ambos os fatores que vão envolver a sexualidade humana. Essa reprodução humana, gente, ela vai acontecer a partir de gametas. Esses gametas, como eu falei lá no início, vai ser a gâmica. Esses gametas vão carregar o material genético. Dentro desses gametas vai ter um núcleo. Esses núcleos, eles vão se encontrar e vão originar um novo indivíduo. Esses gametas, eles vão ser chamados, ele vai ser chamado de gameta masculino, que é espermatozoide, e gameta feminino, que é chamado de óvulo. Cada um vai ter o seu material genético que vai originar uma nova célula. Então, como é que isso vai acontecer? Vai acontecer a partir de um processo chamado fecundação ou fertilização. Na espécie humana, vai acontecer no período fértil da mulher, em um período em que ela vai estar liberando o óvulo, né? Vai acontecer a partir de uma chamada relação sexual, com penetração vaginal e ejaculação, e essa fecundação vai acontecer com os dois gametas, tanto o gameta masculino, que é o espermatozoide, como o gameta feminino, que é o óvulo. A partir dessa fecundação, gente, daqueles dois gametas que a gente acabou de ver fecundando, vai acontecer o desenvolvimento embrionário. Aquelas duas células que a gente viu no slide anterior, que era o espermatozoide e o óvulo, vão se unir e vão gerar a primeira célula do indivíduo, que é chamada de zigoto. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é o zigoto.
Esse zigoto, ele vai começar a se dividir sucessivas divisões que vão ser chamadas de mitose. Ela vai sofrer vários estágios, quando vocês estão vendo aí nas primeiras imagens, e já nas imagens de baixo, nós temos um feto, que é quando o indivíduo, que foi formado a partir de 2 gametas, passa a se formar esse feto. E logo mais lá na frente, ele vai se desenvolvendo a partir das semanas até ter a forma humana. Quando vocês estão vendo aí nas imagens, na reprodução humana. E nessa reprodução humana, vai vir carregando o material genético de cada uma das células que a gente acabou de ver: espermatozoide e óvulo. E aí a gente vai ver um pouquinho falando sobre a reprodução sexuada nos animais. Como é que acontece essa reprodução sexuada? Vai acontecer a partir de gametas também. Esses gametas, eles vão vir em vários conceitos, gente. Quando a gente vai ver aqui, nesse slide, a gente vai ver as gônadas, que vão ser onde os gametas vão ser produzidos, né? Então, aí, tanto na espécie humana quanto na espécie animal. E aí, gente, na fecundação, que vai ser o encontro dos gametas, ela pode acontecer de maneiras diferentes na espécie animal. Ela pode acontecer de maneira externa, que é quando vai acontecer fora do corpo. E se você observar, gente, quando acontece fora do corpo do animal, ela é chamada de externa, você vai ver um grande número de óvulos. Por que você vai ver um grande número de óvulos e um grande número de espermatozoides? Que é para garantir a fecundação, para garantir que a espécie se perpetue. Então, como a externa vai ser no ambiente, ela vai correr mais riscos, e para que esses riscos não aconteçam, vai ter um grande número de óvulos. Então, elas vão se unir fora do corpo, vai ser um grande número de óvulos para garantir o encontro, e eles também vão depender de um meio líquido. Aí, os animais que a gente vê são os anfíbios, que vão acontecer fecundação externa. Já a fecundação interna, ela vai se unir no interior do corpo, geralmente da fêmea. Os machos vão possuir um órgão copulador e, para garantir a fecundação, eles vão copular dentro do corpo da fêmea. Então, como eles ejaculam e copulam dentro do corpo da fêmea, não vai precisar de um grande número de óvulos, porque aí não vai correr o risco de não ser fecundado. Então, a reprodução, gente, é um processo muito importante, porque se não houvesse reprodução, as espécies, elas não existiriam, elas iriam deixar de existir. Então, assim, é uma característica da vida importante para os animais, para o homem, para as plantas e todos os seres vivos. Então, a reprodução é um processo muito importante. Ainda na reprodução, nós vamos ter 2 tipos de desenvolvimento: o desenvolvimento direto e o indireto. Quando a espécie não vai passar pelo estágio de larva, ela vai ser direto. Ela não vai passar pelo estágio de larvas. Quando ela vai passar pelo estágio de larva, ela vai ser chamada de indireto. Exemplos aqui, nós temos o do bebê. O bebê vai ser desenvolvimento direto, ele não vai passar pelo estágio de larvas. E aqui nós temos os sapos, né? Ele vai ser indireto porque ele vai passar pelo estágio de larva até chegar na forma original dele. Ainda vão ter, gente, os tipos de ovos, né? Os animais que põem ovos vão ser chamados de ovíparos. Os animais que põem ovos, mas esse ovo ainda se desenvolve dentro do corpo da mãe, vão ser chamados de ovovíparos, como as serpentes. A maioria das serpentes, elas estão dentro de ovos, mas dentro do corpo da mãe, são ovovíparas. Os répteis, as aves, eles vão pôr os ovos. Os ovos não estão dentro do corpo da mãe. O que é que eles são? Ovíparos. E já nós, como por exemplo, não somos vivíparos porque somos embriões que vamos nos desenvolver dentro do corpo da mãe sem a presença de ovo. Então, são chamados de vivíparos.
Então, gente, essa nossa atividade de hoje, essa nossa aula sobre a reprodução, só a parte básica sobre a reprodução assexuada que a gente já viu na semana passada, e nessa semana a reprodução sexuada. As atividades dessa semana, vocês vão fazer o mapa conceitual da página 102, 108, na verdade. Vocês vão desenhar, formar frases sobre esse mapa, e as atividades da página 108, questão de 1 a 3, copiar e responder. Para não ficar muito dever para vocês, eu coloquei só de 1 a 3 mesmo, ok? Aqui, quando vocês terminarem, vocês façam logo a correção das atividades de 1 a 3, me envie, e aí, essa é a nossa aula de hoje. Então, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser, e obrigada pela participação de todos.